Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 13 ao dia 19 de julho, nesse lugar lindo aqui em meio à natureza. Estou tentando falar mais alto que as cigarras, que estão bem faladeiras hoje aqui, mas eu quero trazer uma inspiração para a semana, né? Sempre alinhada com a energia dos astros, né? Dos planetas lá no céu. E não no sentido de que eles nos influenciam, tá? A ideia não é essa aqui. É realmente se valer do princípio da correspondência, que fala que assim como está lá em cima, está embaixo. Quando a gente entende esses movimentos cósmicos, né? Esses movimentos cíclicos, de fato, a gente começa a perceber que a mesma energia que rege, digamos assim, né? Que governa tudo, ela está sendo espelhada em todo lugar, né? E é isso que eu quero trazer aqui. Então a minha ideia é sempre inspirar. E essa semana a gente vai ter, na verdade, uma pausa entre luas, tá? Porque toda semana, geralmente, a mudança de fase acontece, né? Então, uma semana a gente tem uma lua cheia em determinado signo, na outra a gente tem uma lua crescente em outro signo, e assim a gente vai vivendo ciclos, porque a lua ela muda de fase a cada 7 dias, formando um ciclo de 28 dias mais ou menos, tá? Só que essa semana a gente vai ter uma lua minguante no domingo, dia 12, em Áries, né? Só que eu falei mais sobre isso no vídeo da semana passada. Então, se você não assistiu, eu convido você para assistir o céu da semana passada, porque a minha previsão ela sempre começa na segunda e vai até o próximo domingo. Eu prefiro fazer assim porque a gente consegue se preparar para a semana que está para começar na segunda, né? Geralmente as pessoas assistem no domingo. E aí vai até o próximo domingo, que é mais pro fim da semana, que a gente já está mais tranquilo, e aí a gente já pode se preparar e começar o outro céu da semana, né? A outra energia da semana. Então, a gente vai ter então essa lua minguante, e aí vai passar a semana toda nessa energia de fechamento, de finalização, de revisão de processos que estão acontecendo na nossa vida. E vai chegar lá no domingo e ainda vai estar nessa energia. Porém, a gente vai estar daí na véspera de uma lua nova em Câncer, que vai acontecer só na outra segunda, dia 20. Então eu vou falar mais sobre essa energia só no céu da semana do domingo que vem. Então nessa semana entre fases, digamos assim, a gente vai estar vivendo duas energias diferentes. E eu acredito que algumas pessoas vão estar vivendo de um lado, aí numa polaridade, e outras pessoas vão estar vivendo em outro. Vai depender do nível de frequência que a gente está vibrando, tá? Então as pessoas que já vêm passando por esse trabalho interno, que já vêm trabalhando os seus apegos, os seus processos, né? Pode ser que elas já estejam abertas para começar um novo ciclo. Então o foco ele vai ser muito mais no que vai iniciar, no que vai começar, no que eu posso atrair para minha vida, tá? Com essa energia dentro da lua nova em Câncer. Então são questões muito emocionais, aquilo que me faz bem de verdade, aquilo que preenche a minha alma, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Porém, quem ainda está preso no apego, quem ainda não entendeu o recado que 2020 quer trazer, que é mudança de rota aí que está precisando ser feita, que questões a gente precisa desapegar e mudar na nossa vida. Quem ainda está muito preso a velhos padrões, pode ser que ainda esteja sendo confrontado com alguns deles, né, para que possa realmente perceber que não é bem ali o caminho, que não é bem isso que vai fazer você feliz, que vai fazer a sua alma vibrar. A gente está aqui na Terra para se realizar enquanto alma. A gente veio para um sistema muito tradicional, muito capitalista, né, dentro dessa fase que a gente está vivendo, né, porque o capitalismo é teoricamente recente, né, na nossa história, mas a gente veio para essa época da vida, né, da fase da humanidade, digamos assim, para a gente romper com isso, para a gente mudar essa estrutura, tá? Porque pensa comigo, o capitalismo ele é bem recente, né? Então ele tem o quê? 100 anos mais ou menos, né? O plástico ele foi criado no início do século passado. Em 100 anos, olha o que aconteceu com o planeta por conta desse plástico. Olha o quanto a gente poluiu o planeta por causa disso.
E olha como que é essa questão do consumismo desenfreado. A gente não tem mais espaço para carro, a gente não tem mais espaço para lixo que a gente cria, né? E agora a gente ainda está lidando com o lixo cibernético, né? Então todos esses celulares, esses aparelhos que ficam extremamente defasados com facilidade, para onde que a gente vai jogar isso, né? Onde a gente vai descartar? Então esses processos, eles vêm acontecendo para a gente repensar muita coisa, para a gente repensar mesmo como que a gente está vivendo a vida de uma maneira tão antinatural, né? E a gente, como desperto já aqui, veio para mudar esse sistema, veio para mudar esse padrão, né? Porque se continuar nessa escala, se continuar nessa progressão, a gente sabe o que vai acontecer, não vai dar conta, tá? Eu assisti um filme, né, um tempinho atrás, na verdade uma animação, que eu recomendo muito para vocês, que é o Wall-E, né? Eu vou deixar aqui a fotinho do filme e fala justamente disso. É assim que a Terra vai ficar, né? Se a gente continuar nesse padrão. Então é muito esse momento da gente rever também os nossos padrões de consumo. Eu quero fazer esse convite aqui para a gente começar a perceber. Será que a gente precisa de tudo que a gente tem? E será que a gente precisa de mais, né? Então, né, pensando isso numa escala global, a gente está sendo convidado a romper com essas estruturas, que é a questão do eixo Câncer e Capricórnio, tá? Então, essa semana a gente vai ter o Sol, que está lá em Câncer, né, fazendo uma oposição, que é uma tensão com os planetas transgeracionais, que são os planetas mais lentos, que são esses planetas que trazem essas mudanças, e estão todos lá em Capricórnio, que são essas estruturas ultrapassadas, defasadas, né? Quando esses planetas saírem dessa lição de Capricórnio que a gente está tendo, eles vão entrar em Aquário e a gente vai começar a ter novas ideias, a gente vai começar a inovar e a gente vai começar cada vez mais a pensar no coletivo e a pensar no planeta, trazendo soluções e não mais questões para depois ter que limpar, depois ter que trabalhar, depois ter que curar. Então a gente está vivendo um momento muito bonito, né? Por mais caótico que ele pareça. E na nossa vida isso se espelha também. Então, no nível pessoal, essa vai ser uma semana para a gente realmente rever as nossas velhas estruturas. Porque esse Sol ali encontrando, né, na verdade confrontando Saturno, Júpiter e Plutão, vai chegar um momento que vai ter que ter esse confronto dentro da gente, né? Como que eu venho levando a minha vida? O que faz sentido eu manter e o que talvez não faça mais sentido manter, né? Então, é a velha questão, né? Enquanto tem demanda, enquanto tem necessidade, as coisas vão continuar acontecendo, mas depois que a gente não precisa mais, depois que a gente percebe que a gente consegue viver sem, como hoje a gente percebe que consegue viver sem muita coisa que antes na nossa vida a gente achava imprescindível e super necessário, a gente abre o campo para coisas novas, né? Então a gente tem que sair um pouco desse apego, dessa coisa de ficar segurando, dessa coisa de ficar pensando que só aquilo que eu tenho vale a pena, sem ter nem ideia do quanto de coisas novas e boas podem chegar para você, tá? Então é realmente isso que eu quero trazer, esse convite, porque na verdade é um convite muito bonito, mas que o universo, que a vida pode trazer de uma outra forma. Então toda dor que a gente enfrenta, todo emprego que a gente perde, relacionamento que não dá certo, ou aquilo que a gente espera que seja não é porque é um convite do universo para a gente rever. Será que era isso mesmo? Será que era aquilo que a minha alma queria de verdade, né? E agradeça, né? Pensa que foi melhor assim, mesmo que você não entenda hoje. Daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando você estiver numa situação completamente diferente, você vai olhar para trás e você vai entender. Então não quero entender tudo agora, apenas aceite, agradeça e siga em frente, se abrindo para o novo, porque muita coisa nova pode chegar, muita coisa nova vai chegar, se você se abrir, se você soltar, desapegar, tá? Então esse é o convite dessa semana, que eu chamo de semana de reajuste, né? Pra gente reajustar algumas contas aí. Pode ser já se abrindo, para quem é mais aberto, e pode ser mais fechando para quem ainda tem dificuldade de fechar. Na segunda, às 2h30 da tarde, a Lua vai entrar em Touro e ela vai passar nesse signo na terça e na quarta também o dia todo. E aqui a gente só tem um reforço de tudo que eu acabei de falar.
Porque touro, ele fala muito dos nossos apegos, né? Ele fala muito dessa nossa necessidade de construir, de guardar, né? É, de certa forma, uma prudência, é necessário, toda energia é necessária. Só que tudo tem um lado luz, positivo, e tem também um lado sombra, que não é tão bom. Quando a gente está vibrando muito na polaridade, muito no excesso, né? Até o positivo pode ser um pouco desafiador, né? Então esse excesso de prudência pode virar resistência, pode virar apego, né? Que também não é legal. Então, querendo manter, né, uma sensação de segurança, de base para minha vida, eu me apego muito àquilo, né? E eu coloco toda a importância da minha vida nessas questões. Então vai ser um momento da gente rever os nossos apegos, e as coisas que acontecerem pode ser muito nesse sentido de mostrar pra gente que a gente está assim apegado. Todo mundo tem uma área da vida ou uma questão em que é apegado, sim, porque todo mundo tem touro em algum lugar do mapa, né? Quem entende um pouco de astrologia do próprio mapa sabe que área e de certa forma a gente tem também a questão da preguiça em touro. Então a gente vai ter que começar a perceber onde que eu estou negligenciando algo que eu preciso fazer, onde que eu, de certa forma, estou sendo autoindulgente, ou seja, eu estou deixando de fazer as coisas. Mas principalmente que a gente perceba que a preguiça, ela é uma autodefesa, ela não é de propósito, né? É um processo de autossabotagem, porque a gente, no fundo, não consegue encarar a questão que está por trás ali, tá? Mas se a gente fizer o trabalho interno e olhar para essas questões, entender o que está por trás, o que eu tenho medo, né? Por que eu deixo de fazer aquilo que eu sei que é importante para mim, grandes coisas podem acontecer. E começam a acontecer na medida em que eu me movimento, na medida em que eu me abro. É a mesma coisa que eu sempre falo, né, do copo. Enquanto ele está cheio, não tem como a gente preencher com mais. Eu preciso esvaziar o conteúdo, não importa qual seja, né? Mas vamos pensar que a gente está muito com esse copo com uma água escura, velha, sabe? E a gente precisa jogar isso fora para que a gente possa preencher esse copo com uma energia nova, né? Com um conteúdo novo. E é muito isso que a gente precisa mostrar simbolicamente para o universo que a gente está pronto para fazer. Então, numa semana de lua minguante, é interessante a gente avaliar, talvez colocar num papel, né, quais são esses apegos, como que você pode fazer para se livrar disso, para fazer um movimento que seja, né, e inclusive começando com limpar talvez alguma coisa dentro de casa, né, esse movimento prático, o touro é muito prático, pode ajudar ao seu inconsciente entender que é um processo de abertura, que é um processo de desapego. Então começa se desapegando das coisas da sua casa, das coisas que você não usa faz mais de anos que está lá guardado. Você não vai usar, não adianta. A gente vai fazer a limpeza e falar assim, ah, mas isso aqui eu posso usar um dia. Se você não usou em um ano, você não vai usar mais. Você não vai sentir falta se você se livrar daquilo. Talvez outra pessoa possa fazer muito mais bom uso do que você guardando aquele item lá. Então talvez seja uma semana bem interessante para isso, tá? Principalmente aí no começo da semana. Na quinta-feira, a lua já amanhece em Gêmeos, ela entra nesse signo às 2 da manhã e ela vai acionar Mercúrio que está lá em Câncer. Ele acabou de voltar para o movimento direto, então a gente pode perceber uma movimentação maior nas questões mais práticas da vida, no nosso pensamento. Pode ser que ele fique mais ágil, né? Volte a trazer mais clareza para a gente, mas ainda assim a gente vai ter que pensar que mesmo as pessoas que se consideram muito racionais, ou mesmo aquele momento que a gente acha que está sendo racional, eu estou pensando agora, a gente pensa muito baseado nas emoções que a gente tem dentro da gente. Então existe um padrão que governa inclusive os nossos pensamentos, tá? Então a gente se acha muito racional, mas no fundo está tudo interligado. E enquanto eu não olho para essas emoções, eu não consigo me libertar desse padrão de pensamento. Então está tudo atrelado, né? E nessa semana de lua minguante, né, indo para uma nova, é interessante a gente rever isso, a gente perceber os nossos padrões de pensamento. Pega um dia, né, aí talvez, né, na quinta e na sexta principalmente, e observa os seus pensamentos. Se você puder até anotar alguns deles, né, começa a perceber. Você pensou em alguma questão, aí você anota lá, pensei em tal coisa. Daqui a um tempo, você vai perceber que você voltou a pensar na mesma coisa. Você vai lá, pensei em tal coisa de novo. A gente vai perceber como os nossos pensamentos são muito recorrentes.
E muitas vezes a gente pensa em algo e já aciona uma emoção que tem dentro da gente. Então a melhor forma da gente mudar pensamentos e crenças limitantes, né, que geram sentimentos e sensações dentro da gente, é se observar e quando isso acontecer, você mudar aquele pensamento. Quando é um pensamento negativo, na hora você tem que falar cancela, cancela, cancela. E pense em outra coisa, de preferência positiva, né? E faz esse movimento, porque é realmente algo que a gente precisa treinar. É como um músculo, né, na academia, que a gente precisa fortalecer. Então, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai mudar o nosso padrão de pensamento. Então, se tem uma vozinha que sempre fala, isso aqui não tá bom, não tá bom o suficiente, eu tenho que melhorar. Quando vier esse pensamento, pensa logo em seguida, não, tá bom sim, eu dei o meu melhor, eu vou continuar melhorando, mas tá bom sim. E não deixa essa voz te dizer o que fazer, não deixa essa voz te desmerecer. A gente precisa acessar cada vez mais e ter e trabalhar, né, na gente pensamentos mais amorosos com a gente mesmo. Porque se a gente não for amoroso, se a gente não for cuidadoso com a gente mesmo, ninguém vai ser tanto quanto a gente. Então a gente espera muito do outro, né? Que nos trate bem, que faça o que a gente quer, que cuide da gente, mas a gente mesmo não faz isso, né? A gente mesmo não é essa pessoa que tá do nosso lado o tempo todo. A gente quer do outro uma coisa que nem a gente mesmo se dá. E eu vejo isso em tudo, assim. As pessoas carentes, né, que pedem atenção, mas elas mesmas não se dão atenção. As pessoas que sofrem injustiça, falta de respeito, falta de amor, né, externo, elas não se valorizam, elas não se respeitam, elas não têm amor próprio. Então, o externo, ele vai ser sempre um reflexo daquilo que eu tenho dentro, ou da falta daquilo que eu tenho dentro. E a gente precisa começar a perceber mais isso, tá? Então, observa e revisa todas essas questões também. Começa a perceber, porque a consciência a respeito de algo já é o primeiro passo para a gente mudar. Quando eu tomo consciência é porque eu estou pronta para mudar. Porque se você falar para uma pessoa que ainda está dormindo a respeito, não está consciente, primeiro, ela não vai admitir, né? Ela não vai perceber isso, nossa, eu não acho isso, ela não vê, porque ela ainda está presa naquele padrão. E ela não está pronta para mexer naquilo, para soltar, para desapegar. Né? Então é um processo, mas quando você toma consciência, pode ter certeza que você já está pronto, que você já está pronta para mudar isso. No sábado, às 11 da manhã, a Lua vai entrar em Câncer e vai passar aí sábado, domingo e só na segunda noite ela vai ser nova, né? A fase nova oficial em Câncer, tá? Então eu vou trazer um pouquinho dessa energia da fase nova no próximo Céu da semana que vem. Mas hoje eu vou focar nesse fim de semana que ainda vai ser de limpeza, se a gente aproveitar essa energia. Então, quando a gente cuidou lá do racional, entendeu que estava ligado com o emocional, agora a gente se aprofunda mesmo nas nossas emoções. Agora a gente entende esses padrões, né? Que sentimentos negativos que eu fico mantendo dentro de mim, né? Que mágoas, que medos, que bloqueios, que ressentimentos eu tenho dentro de mim, que no fundo só estão atravancando a minha vida. Quando eu sinto algo por alguém, não importa o que a pessoa faça, né? Eu tenha feito. Eu que estou mantendo aquilo dentro de mim, eu que estou sentindo, eu que estou sofrendo. Às vezes a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa está lá vivendo a vida super bem e a gente fica mantendo aquilo, muitas vezes até por vingança. A gente não quer soltar porque a gente quer se penalizar para a pessoa perceber que ela nos fez mal. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Que é o coitadismo, né? Que é o vitimismo. Então vai ser um momento da gente rever tudo isso. E perceber, talvez, se não tem coisas, né, ou se não chegou a hora de perdoar, que é simplesmente soltar, que é simplesmente seguir em frente, aceitando o que aconteceu. Não significa que aquilo não doeu, mas significa que agora, daqui pra frente, você escolhe fazer diferente, você escolhe se sentir de uma maneira diferente, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a minha visão do perdão. Eu não falo muito sobre perdão porque eu não acredito no perdão e eu vou explicar por que nesse vídeo, né? Vou fazer em breve, mas reflete a respeito, né? De coisas que você precisa soltar, digamos assim. E principalmente trabalhar o auto-perdão, a autoaceitação, porque muitas vezes a gente também não se perdoa, a gente não se aceita de fato, né? Então vai ser um fim de semana muito bonito para isso. Tem um exercício que eu gosto bastante, que é o exercício da água.
eu vou deixar o link aqui, tá? Para quem sentir, porque como é uma energia ainda de lua minguante, né? Se você quiser mudar algum padrão, a intenção é a nossa melhor amiga, né? Então qualquer tipo de ritual, qualquer conjunto de ações ali que você faça intencionando algo, tem muito poder, tá? Então isso é, para mim, o verdadeiro ritual, a verdadeira força do ritual. Então eu vou deixar aqui o link, quem sentir de fazer tem esse material aí. Então a gente tem que lembrar que essa semana vai ter essa força do Sol aí confrontando esses planetas em Capricórnio. Pode ser uma semana que algumas emoções doloridas, né, venham à tona, para a gente enfrentá-las, para a gente superá-las de vez, para a gente perceber que a gente é muito maior do que a gente imagina, que a gente é muito mais forte do que tudo isso, né? E que a gente tem força sim. Às vezes a gente acha que a gente está sendo punido, que o universo é contra a gente, Deus, né? Como você queira chamar. Mas na verdade ele está querendo te mostrar que o que você acha que é um obstáculo muito grande é só uma pedrinha ali que você pode passar por cima. Então é para mostrar para você que você tem força para sair dessa situação. Isso é, na verdade, o que o universo está querendo te mostrar. Então ele traz à tona todas as questões que a gente tem para a gente perceber que a força existe dentro da gente para superar aquilo. Para a gente perceber o quanto a gente é capaz e não para nos punir. Então a sua mente fica dizendo que você não consegue, que você não tem força. Por isso que a gente precisa desligar essa chavinha, a gente precisa cancelar. Quando ela começa a sabotar, a gente tem que questionar, falar, mas por que você acha isso? Por que eu não consigo? Eu consigo sim. Então, se você começa a fazer essa reprogramação, você começa a perceber que uma força começa a brotar dentro da gente. Então, que essa semana você consiga resgatar dentro de você a força que já existe aí para superar todas essas questões. Quando existe um problema na nossa vida, junto com esse problema já existe a solução. Só que a gente está focando tanto no problema que a gente não vê a solução. E a gente não entende que se existe uma questão, é porque eu tenho força para superá-la, né? E no fundo, existe um grau de apego, existe um grau de preguiça, que a gente já sabe que é autossabotagem, não é de propósito. Mas começa a perceber essas questões na sua vida, tá? E antes de ir para a cartinha da semana, eu queria aproveitar e pedir para você se inscrever no meu canal. Você que sempre comenta, mas não está inscrito ainda, se inscreve aqui. Vem fazer parte dessa família de caminhantes, né, do Despertar comigo. Vai ser um prazer ter você aqui sempre. E isso vai ajudar também o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo, entender que você quer ver mais vídeos. Então é muito também pra gente lidar com o algoritmo, tá? Então é nada mais que isso que eu tô pedindo aqui. Então deixa seu like, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com alguém se você acha que vai se beneficiar desse conteúdo também, para que a gente possa crescer e expandir essa mensagem cada vez mais. E agora vamos para a cartinha da semana. E essa semana saiu uma carta muito legal, que é essa daqui, que é o momento da colheita, tá? E no tarô tradicional, ela é uma cartinha bem positiva, que é o 9 de ouros, que fala justamente de ganhos, que fala de prosperidade, de abundância, de um momento em que a gente chega num patamar bem legal na nossa vida, né? Que a gente é recompensado pelo trabalho feito. Então, por isso que é o momento da colheita. Só que a gente tem que entender, né, nessa semana de lua minguante, que tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo na nossa vida é só um resultado de uma ação passada. Então, a gente só está colhendo hoje aquilo que a gente plantou lá atrás. Seja a partir de uma atitude que eu fiz, de uma escolha que eu tomei, ou da série de pensamentos que eu tive, dos padrões de pensamento que eu tenho. Então a gente tem que entender que para a gente colher coisas novas, para a gente fazer realmente uma colheita, a gente tem que plantar coisas diferentes. É literalmente como uma colheita. A gente tem que pensar que a vida, que os nossos projetos, elas são como uma colheita. Então a gente tem que ir lá, a gente tem que preparar o terreno, a gente tem que plantar, a gente tem que cuidar, a gente tem que colocar talvez algo que faça crescer melhor. E a vida é assim, os nossos projetos são assim. Então a gente tem que pensar às vezes, porque nada acontece na minha vida. Tá, mas você foi lá, você plantou alguma semente? Quer dizer, você teve alguma intenção? Você trabalhou em direção a isso? Porque as pessoas, elas reclamam, mas elas não fazem. E elas querem colher. Né? Então a gente precisa começar a perceber que o que a gente está vivendo hoje não existe erro no universo. O que a gente está vivendo hoje é o que a gente plantou, ponto. Goste você disso ou não. Agora, se você não gosta do que você está colhendo,
Então planta coisas novas. E agora a gente está nessa fase, essa semana, de reajustar, de colher, né, isso, mas também de pensar o que eu quero plantar na semana que vem, que sementinhas que eu vou jogar para o universo e que atitudes que eu posso tomar para isso acontecer na minha vida, tá? E a segunda questão dessa cartinha que eu queria trazer é que, na verdade, a gente precisa entender o quanto de coisas boas a gente já tem, o quanto a gente está colhendo positivamente também. Então, não ficar só focando no negativo, não ficar só focando no futuro, mas entender o que eu já tenho hoje de bom. Qual é essa colheita positiva que eu já posso guardar e agradecer? Então, para focar nas coisas boas também. Então, pense e reflita, né, a respeito. O que você está colhendo de positivo na sua vida? O que você já tem para agradecer? Porque senão a gente fica sempre focando no futuro, jogando para o futuro, e a gente esquece de viver o agora, de agradecer pelo que a gente já tem, pelas colheitas positivas que a gente já fez. Então, vamos focar nesse lado positivo também. Então, eu quero que você deixe aqui embaixo para mim que coisas positivas você está colhendo hoje, que você tem para agradecer. Então vamos focar na parte boa, na parte positiva também, tá? E eu queria aproveitar para fazer um convite, que semana que vem eu vou lançar um workshop para a gente trabalhar melhor com as nossas emoções, mas ainda com um olhar multidimensional. Então eu estou criando, né, uma escola online, que é uma escola multidimensional, que vai olhar para essas questões de uma maneira bem aprofundada e trazer isso para a nossa realidade. Então, para a gente aprender a cocriar uma nova realidade a partir dessa questão das dimensões que a gente vive, né? É um assunto bem complexo, mas lá eu vou explicar melhor a respeito. E o primeiro tema vai ser alinhado à energia de Câncer. Então, eu convido você que quer trabalhar suas emoções, que quer entender melhor como lidar com elas e criar sua realidade a partir disso, para estar comigo nesse workshop. Eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as informações. E se você sente afinidade com esse tema, né, eu convido você para estar comigo lá, porque vai valer a pena. Para quem participou do workshop da Criança Interior, que foi lá em maio, vai ser mais ou menos naquele esquema, né? Então a gente vai trazer a questão teórica, entender melhor como funciona, depois trazer para a prática, fazendo exercícios práticos, e no final a gente fecha com uma meditação multidimensional, com uma cura quântica, digamos assim, onde a gente vai fazer esse alinhamento com uma nova frequência. Então, basicamente isso, né? Então eu convido você a participar e a prestigiar esse trabalho lindo, multidimensional, se você tiver interesse, se você sentir que ele é para você. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana de muitos processos positivos na sua vida, que um campo se abra, que você consiga ir em direção ao que você merece viver cada vez mais. Um beijo enorme para você e até semana que vem. Tchau, tchau!